palavra ao vereador Juliano Valim. Agradece e abre mão. Vereadora Daiane Mello. Agradece e abre mão. Passo trabalhos ao primeiro vice-presidente, vereador Petrini. Com a palavra, presidente Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Quero comentar dois assuntos que foram bastante abordados um deles foi bastante abordado na sessão de hoje, outro não, mas também eu entendo que é importante. Eu vou começar pelo que está acontecendo em Bento Gonçalves, né? A cidade de Bento Gonçalves, do prefeito que foi reeleito, nesse momento, os vereadores, a Câmara de Vereadores, votou uma reforma administrativa, retirando uma série de direitos dos servidores públicos daquele município, conquistados a duras penas, durante décadas. E o que está instaurado em Bento Gonçalves é uma verdadeira construção de narrativa do atual prefeito, colocando a cidade contra o serviço público e contra os servidores públicos daquele município. Infelizmente, essa é uma medida que, na minha opinião, não parece inteligente, até porque quem está na Secretaria de Obras, na Secretaria de Educação e nas demais secretarias fazendo o trabalho e as políticas públicas acontecer são os servidores. Então, aqui eu quero dar a minha solidariedade ao sindicato, a todos os servidores bento-gonçalvenses, pelo que estão passando, e me alegro em saber que o prefeito Adiló, que foi eleito com os nossos votos no segundo turno, com os votos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Do contrário, quem teria sido eleito seria o ex-colega vereador Maurício Scalco. O prefeito Adiló se comprometeu em não fazer reforma administrativa. O prefeito Adiló se comprometeu em não atacar os servidores. E nós estaremos atentos. Nós que ajudamos a reeleger o prefeito Adiló, e nós que somos servidores públicos, aqui na condição de servidor público. Então, ainda bem que nós temos bom senso nesse município, sabendo que o prefeito Adiló honrará sua promessa de campanha. Claro, mudanças são necessárias e nós entendemos. Agora, as mudanças não podem acontecer no lombo daqueles que trabalham. Então, aqui o meu abraço e a minha solidariedade aos nossos servidores públicos do município de Caxias do Sul, que trabalham e fazem as políticas públicas todas do nosso município, está lá na ponta. Mas, vereador Frisso, acho que o vereador Frisso traz com muita propriedade vários dos assuntos, vários dos temas, até porque ele é o nosso decano. Vejam que de uma legislatura para outra, o nosso decano na legislatura passada era o vereador Renato, que tinha 6, né? Nessa é o senhor que tem 7. Então, nós estamos aumentando aí o tamanho das legislaturas dos nossos colegas que têm mais tempo. Isso é bom, porque o senhor atravessou vários prefeitos e várias políticas da nossa cidade. O senhor fala da Expresso Caxiense, que era quem fazia o transporte público, né, há 30 anos atrás. Mas eu não sou um especialista na área do transporte público, mas converso com as pessoas e dialogando com os especialistas, e o que a nossa população precisa. Primeiro, o senhor foi bem. Um dos problemas que podem ser resolvidos é o tempo de espera ou a diminuição do atraso dos ônibus. Então, isso é algo simples e que depende do prefeito fazer o plano de mobilidade acontecer com o fim da conversão à direita e à esquerda. E aqui eu destaco novamente a coragem que o prefeito Alceu Barbosa Velho teve à época, e o desserviço que foi a antipolítica do Guerra, que fez todo um sensacionalismo, e quem anda de ônibus agora sabe, porque está atrasado. Porque para sair na Sinimbu, da Avenida Itália até a BR-116 é um parto, porque é cheio de carro no corredor de ônibus. Então, isso é um absurdo, e há de se ter coragem para implementar. Então, ônibus não pode atrasar. Ônibus tem que ter linha disponível nos bairros. É inadmissível que alguém do Reolon, do Matioda, vamos pensar no Matioda, lá atrás, demore 2 horas para sair do bairro, gente, durante a tarde. Então, tem que ter agilidade, tem que ter horário e, por fim, tem que ter preço. A turma, as pessoas, cidadãos caxienses que estão nas comunidades,
Muitas vezes eles se juntam em 2, 3 pessoas para pegar um Uber, que é mais barato. Então, eu defendo o barateamento da passagem. E acho que isso o executivo pode fazer. Ou seja, baratear R$1, baratear R$2 da passagem, vai incrementar quantas pessoas ao transporte público? Porque esse é um debate que vai vir para casa. E alguém, como bem disse o senhor, não existe almoço grátis. Eu defendo o subsídio, mas defendo o subsídio com retorno para a população. E eu acredito que a passagem mais barata, com mais agilidade no transporte, vai gerar um número muito maior de pessoas que vão usar o transporte público. Acho que esse é um desafio e o compromisso também dessa legislatura. Transporte público é política pública, precisa de recurso e deve ser prioridade no nosso município. Muito obrigado.